Oi, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma aplicação do break, continue e append de listas, mas na forma de iterações. O break e o continue utilizado no while, um serve para bloquear, para parar o while enquanto uma determinada condição for satisfeita. O continue manda o while, por exemplo, ou o for, pular uma determinada condição, mas continuar a iteração. E o append serve para você adicionar novas listas, criar novas listas a partir de listas que já existem, só que utilizando um comando de iteração. Tá? São três comandos bastante úteis que vocês vão utilizar, principalmente quando tiverem listas e quiserem fazer avaliações dentro dessas listas, tá? Então, vamos supor que eu tenha aqui um conjunto, uma soma de números inteiros, e eu quero interromper quando essa soma tiver números pares, tá? O algoritmo é simples, você precisa só saber a quantidade de números que você quer entrar, e enquanto esses números naturais não chegaram a uma determinada parada, se ele for, você faz a seguinte avaliação. Se o resto da divisão, lembre-se da minha aula inicial, da introdução ao Python, que o porcentagem é o resto da divisão entre dois números. Então, se o resto da divisão entre uma soma acumulada for zero, eu não quero, por exemplo, continuar somando, eu dou um break no programa. O que ele faz? Ele bloqueia completamente o while e continua na linha de baixo. Então, por exemplo, neste caso aqui, um break nesse comando, se o resto da divisão for zero, indica que a soma foi par. E se a soma foi par, ele vai pular fora. Então, por exemplo, a soma seria 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, tá? Nos números naturais. Como o 6 dividido por 2 dá resto zero, ele encontrou um break. E quando ele encontrou um break, ele cai fora do while. O programa continua funcionando, só que você bloqueou o while. Então ele fez 1, aí ele foi para o segundo, fez 3. Quando ele encontrou 3 mais 3, 6, ele não fez. Ele caiu fora dessa parte do programa. Então o break ele serve para causar uma parada total no while. Já o continue é o contrário. Se ele encontrar um número par, ele continua fazendo, mas ele não considera aquela soma par. Então, nesse caso, o continue ele volta, ele apenas pula a linha do comando ou pula a condição, que no nosso caso era par, e continua fazendo somas. Então, nesse caso, seria um programa como assim, pular a soma quando o resultado for par, ou só mostrar para a gente os resultados ímpares. Então, a grande diferença entre o continue e o break é que o break interrompe a sua avaliação, interrompe o while e sai, e o continue pula aquela avaliação, mas continua vendo se tem alguma válida. Tá? Eu vou fazer de uma outra maneira aqui no Python, que é a seguinte. Vamos supor que você tem então uma lista, X é uma lista, como a gente viu lá nos videoaulas de lista, da seguinte forma. 2, 3, 0, 5, 10, 0, 4, 2, 0 e 2. Então, essa é a minha lista. Eu vou usar aqui um N da seguinte forma. Lembrar que o tamanho, a quantidade de elementos de uma lista eu descubro com o length. Tá? Começo com o nosso contador 0, porque toda lista tem índice 0. E eu quero fazer a seguinte avaliação com o while. Enquanto o i não chegou, por exemplo, em n-1, tá? Lembre-se que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos, no entanto meu contador vai até 9. Tá? Então se eu colocar aqui o contador 9, ele vai parar no oitavo. Então vamos rodar aqui só para vocês verem o que está acontecendo aqui. Então enquanto i não chegou menor ou igual a 1, eu vou colocar um print só para vocês verem print x e lembrarem da condição do que ele está fazendo. Print xi para a gente ter uma ideia. Tá? Então aqui eu vou colocar os dois pontos e vamos rodar esse programa para vocês verem o que está sendo feito aqui. Então olha lá. Rodou 2, 2, 2 e entrou em loop infinito. Por que ele entrou em loop infinito? Isso se chama loop infinito em Python. Porque eu não coloquei i igual a i mais 1. Então cuidado com esse tipo de coisa.
Se bem que aqui no Python é fácil parar. Você vem aqui no comando de console e dá um Ctrl C. O Ctrl C ele faz um break do loop infinito, tá? Então o que eu comecei aqui? Comecei com i igual a 0, imprimi o x de 0. Vamos colocar aqui, por exemplo, i igual a i mais 1. Tá? Para ele não entrar em loop infinito. Coloquei lá, ó, beleza. Então ele imprimiu a nossa lista inteira. 2, 3, 0, 2, 3, 0, 5, 10, 0, 5, 10, 0, 4, 2, 0, 2. Beleza. Isso porque eu fui até onde? Até o elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, enquanto o i é menor ou igual a 9, até o 9 ele faz, ele imprime aqui. Se eu colocar n, ele daria o que aqui? Como o tamanho é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se eu coloco n, olha só o que acontece aqui. Ele dá erro, porque ele estourou o último elemento da lista, tá? Porque o n seria 10 elementos. Então eu não tenho que ir até 10 elementos, eu tenho que ir até o índice 9. Com o índice 9 ele roda certinho, tá? Bom, então no caso aqui eu estou imprimindo isso. Suponha então agora a seguinte coisa. Se, eu faço a pergunta para ele, se você encontrar nessa lista algum número que seja 0, then, então 2 pontos, break. O que acontece com essa linha break? Ele vai encontrar o 2, vai imprimir o 2, vai encontrar o 3, vai imprimir o 3, vai encontrar o 0, vai pular fora e não vai imprimir mais nada. Para a gente saber se ele está realmente caindo fora, eu vou colocar um print aqui, terminou. Tá? Terminou. Ou seja, terminou o programa. Então vamos rodar para a gente ver. Ó. Tá vendo? Então ele imprimiu o 2, ele imprimiu o 3, quando ele encontrou o 0, ele encontrou um break. O break veio para a linha, terminou. É isso que aconteceu. Então o break é bem legal quando vocês querem bloquear algum tipo de condição. Por exemplo, se for dar raiz de número negativo, você está calculando algum tipo de raiz, algum tipo de raiz de número negativo, você bloqueia isso daí. Ou se você deu um retorno negativo de ações, você não quer ver prejuízos da ação, você só quer ver os lucros, coloca-se um break. Existe então agora o comando continue, mas no continue vocês têm que tomar um cuidado. Quando você está no comando continue, ele vai voltar para cá. O que acontece no comando continue? Entrou em loop infinito também. Por que ele entrou em loop infinito? Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Ó. Porque como o xi é igual a 0, ele fez, você pediu para ele, olha, pule o 0 e continue. Tá, ele pulou o 0, mas como o comando saiu do contínuo e veio para cá, ele não atualizou esse i igual a i mais 1. Então o i continua parado no índice que era 0, que no caso é 3. Então ele fica no loop infinito assim, ó. Vem para o continue, vem para o índice que é o índice do 0. Vem para o continue, vem para o índice e não sai daqui. Então cuidado quando vocês usarem continue, que no if com continue você tem que colocar aqui para ele, ó, um i igual a i mais 1 antes de ser acionado o comando continue, para que ele pule apenas o 0, mas quando ele voltar aqui, ele já tenha o i igual a i mais 1 atualizado. Senão ele dá esse erro de loop infinito. Tá? Então o que eu vou fazer? Vamos rodar agora e a impressão não vai aparecer o 0. Tá? Olha lá, 2, 3, ele pulou o 0. Imprimiu 5, 10, pulou o 0. 4, 2, pulou o 0 e foi para 2. E aí veio para a linha terminou. Então essa é a diferença do continue para o break. O break pula realmente tudo, interrompe completamente o while. O continue não, mas cuidado ao usar o continue, porque ele também não atualiza o contador. E você pode correr o risco de cair num loop infinito. Tá? O último assunto que eu queria mostrar para vocês, então, é o append. Se vocês lembrarem lá de lista, um append, ele ele adiciona um elemento numa determinada lista. Como que eu faço isso com o while? Suponha que eu queira criar uma lista nova, e uma lista nova, assim como você tem lá soma igual a soma anterior mais um número, quando a gente está fazendo soma de números em programação, a gente coloca 0. Por exemplo, aqui eu comecei com o índice 0 para fazer 0 mais 1. Numa lista também, antes de qualquer lista, você precisa ensinar para o Python que existe uma lista vazia. Então, por exemplo, como que começa com uma lista como se fosse o número 0? São o colchete em branco. Então, o colchete em branco indica que a sua lista está vazia e que você quer fazer um append, que é jogar a informação lá dentro. Então, como seria esse append? Aqui eu vou tirar então esse break.
vou tirar esse continue e vou colocar apenas um break aqui para manter ele interrompendo. Então, break, tá? Ou vamos fazer o contrário, vamos colocar o i igual a mais um mesmo e vamos deixar o continue para criar uma lista nova sem o nosso zero. Então eu quero criar uma sublista da lista sem o zero, excluir o zero completamente. Então, se o zero estiver aqui, eu continuo adicionando o índice dele, mas eu pulo esse zero e não coloco ele nada. O que acontece se ele não for zero? A gente cria uma lista nova. Vamos criar então nova. Como é que a gente cria uma lista nova? Ponto. Append. Olha que legal. Aqui ele já encontrou o append, tá? Append. E aqui no append eu quero adicionar o x, ou seja, o número dessa lista já existente, desculpa, x de i, o número dessa lista já existente, mas eu não quero a mesma lista, eu quero adicionar ele de 1. Então eu vou adicionar um elemento novo nessa nova lista chamada nova, tá? O que vai acontecer? Então eu vou rodar aqui para vocês verem. Rodou, parece que não aconteceu nada. Vem no console agora e coloca assim, nova. Olha lá, é a nossa lista nova. Então, a lista nova que está aqui no console é a antiga lista que a gente tinha, porém descontado do elemento zero. Não tem nenhum elemento zero aqui, tá? Você pode dizer, mas está faltando aqui o elemento 2. Não é que está faltando, é que eu mandei ele adicionar o elemento antigo, o primeiro elemento, por exemplo, era 2, adicionado de 1. Então, o primeiro elemento é 2 mais 1, 3, depois 3 mais 1, 4, depois 5 mais 1, 6, entenderam? Então eu estou criando uma nova lista, com uma lista já existente, excluindo o zero graças a essa estrutura de continue e somando 1 nela. Então eu criei uma nova lista com base numa antiga, sem os referidos elementos zero que estão aqui. Ó. Tá? Então essa é uma aplicação bem legal em relação a continue, break e append. Criar novas listas em cima de listas antigas. Você vai dizer, mas eu poderia colocar um print novo aqui? Claro, poderia colocar tranquilamente. Você pode vir aqui depois, ó, tá? E colocar depois de tudo, ou seja, para que ele não fique dentro do loop, pode imprimir a lista inteira, nova, tá? E a palavra terminou. Então aqui no caso, ó, olha lá, a lista nova terminou. Se você quiser apenas incluir os elementos da lista antiga sem adicionar um, sem o número 0, você tira esse mais um que eu coloquei aqui. Ó. Quando você rodar, olha lá, são os mesmos elementos que a gente tinha, porém expurgados da lista os números 0. Tá? Então, uma aplicação bem legal para o while de lista, que é essa utilizando os comandos break, continue e append, porém dentro de iterações tanto no while quanto no for. No for funcionaria da mesma maneira, só lembrando que você tem que usar o range para que ele saiba o início, o fim e o tipo de passo que você está usando. Legal? Até mais.